Olá, meus amigos! Hoje falaremos de movimento uniforme. Dizemos que um corpo está em movimento uniforme quando ele anda pedaços iguais, espaços iguais, em tempos iguais. Essa é então a figura que pode descrever o movimento uniforme. O movimento uniforme, matematicamente, ele pode ser expresso por essa expressão matemática. S igual a S0 mais VT. A posição final de um corpo é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A principal característica do movimento uniforme é que se ele anda pedaços iguais em tempos iguais, dizemos que ele tem a sua velocidade constante. Uma outra maneira de escrever essa expressão matemática, que é chamada de função horária da posição, é colocar esse S0 para a esquerda. Jogo o S0 para a esquerda, eu tenho aqui, nessa posição, S menos S0, que seria a posição final menos posição inicial, que é o chamado ΔS, variação de posição. Então, podemos também escrever a mesma expressão de maneira diferente. ΔS é a velocidade vezes o tempo. Agora eu gostaria de traçar o gráfico do movimento uniforme para a posição e para a velocidade. Para isso, nós temos que pegar essa expressão matemática e transferi-la para o gráfico que vem a seguir. Repara, eu tenho aqui posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, a relação entre a posição e o tempo na função horária da posição é uma relação linear. Se é uma relação linear, veja só, eu posso dizer que o gráfico posição por tempo tem que ser uma reta. Relação linear é uma função do primeiro grau. Obrigatoriamente, então, eu estou falando de uma reta. Só que, veja só, eu tenho que essa reta pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Reta crescente, eu digo que a velocidade é positiva. Reta decrescente, eu digo que a velocidade é negativa. Velocidade positiva é o cara andando para frente, a gente diz que o movimento é progressivo. Velocidade negativa é o cara andando para trás, a gente diz que o movimento é retrógrado. E ainda digo mais, podemos calcular aqui, através desse ângulo θ, nós podemos calcular o valor da velocidade num gráfico ST. A velocidade é dada pela tangente de θ quando essa velocidade for positiva e por menos a tangente desse ângulo θ quando essa velocidade for negativa. E para finalizar, nós podemos ainda traçar o gráfico velocidade por tempo. Mas lembrem-se, amigos, no movimento uniforme, o móvel anda pedaços iguais em tempos iguais. Por isso, a gente diz que ele anda com velocidade constante. O gráfico VT, a velocidade em função do tempo, eu posso dizer então que é uma reta constante. Então, temos aqui de verde o gráfico VT para uma velocidade positiva e aqui o gráfico VT para uma velocidade negativa. Para fechar, então, o último detalhe do gráfico VT, podemos calcular o espaço percorrido pelo móvel fazendo a área que vai da função até o eixo. A área pintada de amarelo, então, a gente diz que é numericamente igual ao espaço percorrido. Amigos, essa foi a nossa dica de hoje. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.